Olá, estamos começando o Rede TV News. Uma boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Uma menina de 12 anos caiu da janela do quarto andar de um prédio na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Ela foi levada para um hospital em estado grave. A garota estava em casa com a mãe e os avós. O apartamento não possui grades ou telas de proteção. A polícia está investigando o caso. E a polícia do Rio de Janeiro investiga também a morte de um casal dentro de casa na zona oeste da cidade. A suspeita é de que o marido, um policial civil, tenha matado a esposa e, em seguida, tirado a própria vida. Abalados, os familiares do casal não se conformavam com a tragédia. Era uma mulher feliz, alegre, de Deus, muito boa filha, muito boa mãe, muito boa esposa, uma pessoa de luz. O policial civil Ulisses Carlos Porcher e Janaína Porcher eram casados há 15 anos e tinham um filho de 12. Nas redes sociais, o casal postava diversas fotos mostrando que formavam uma família feliz. Por isso, os parentes não sabem o que levou Ulisses a cometer o crime na noite de ontem dentro do apartamento onde moravam. Foi um susto. Era um casamento estável e com fotos nas redes sociais mostrando que estava tudo bem, e foi um susto. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso. A suspeita é que Ulisses tenha atirado na esposa e, em seguida, tirou a própria vida. O filho do casal que presenciou o crime chegou a ligar para o Corpo de Bombeiros e pediu ajuda para os vizinhos para tentar socorrer a mãe. A divisão de homicídios já ouviu o porteiro e um morador do prédio. Familiares do casal também devem prestar depoimento nos próximos dias. De acordo com o Tribunal de Justiça, até o mês passado já foram registrados este ano no Rio de Janeiro 30 casos de feminicídio. Em Goiás, a polícia prendeu um fazendeiro e um caseiro suspeitos de ajudar na fuga do serial killer Lázaro Barbosa. A força-tarefa recebeu a denúncia que uma chácara em Girassol estava sendo usada de abrigo por Lázaro Barbosa. A polícia montou pontos de bloqueio em toda a região. Durante as buscas, os policiais encontraram e prenderam 2 pessoas que estariam acobertando a fuga do serial killer. Os presos são o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos, e o caseiro Alain Reis de Santana, de 33. Eles moram no local em que Lázaro trabalhou durante um bom tempo. Com o fazendeiro foram apreendidas 2 espingardas e 50 munições. Em depoimento, o caseiro afirmou que Lázaro esteve na fazenda por cerca de 5 dias e que ele dormia e se alimentava no local. A defesa do fazendeiro contesta a versão da polícia. Através dessas perguntas, a autoridade policial suspeita que eles têm envolvimento porque as respostas não foram concisas. O próprio senhor Alain, aqui ao ser ouvido na delegacia, demonstrou que não tem nenhuma relação com Lázaro. A sua propriedade rural basicamente é para passar finais de semana. Lá na casa não tem nada. A fuga de Lázaro começou há 17 dias, quando 4 pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal, foram assassinadas. Nesse tempo, ele trocou tiros com a polícia, fez reféns e invadiu fazendas. Foi enterrado nesta tarde o corpo de uma mulher de 49 anos que morreu depois de passar por uma cirurgia de lipoaspiração em uma clínica de cirurgia plástica em Belo Horizonte. A polícia investiga esse caso. A clínica, que fica em um bairro nobre de Belo Horizonte, decidiu suspender os atendimentos estéticos após a morte da paciente. A cuidadora de idosos, Cláudia Barbosa Duarte, de 49 anos, passou por uma lipoaspiração com abdominoplastia e se recuperava em um quarto quando começou a passar mal, com fortes dores no local da cirurgia. Ela chegou a ser levada para a sala de emergência e não resistiu. Segundo o boletim de ocorrência, a família afirmou que Cláudia sofria de pressão alta. O corpo foi enterrado nesta tarde, mas o laudo do IML, que vai constatar as causas da morte, ainda não foi divulgado. A Polícia Civil abriu uma investigação sobre o caso.
A clínica possui alvará da Prefeitura e autorização do Conselho Regional de Medicina para a realização de plásticas. Em nota, o Centro Cirúrgico Integrado disse que o médico responsável pelo procedimento é devidamente habilitado, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica com muitos anos de experiência, e que todos os exames prévios foram exigidos e demonstraram condições plenas de saúde da paciente. Em comparação com o ano passado, o número de grávidas e puérperas que morreram por causa da Covid-19 mais que dobrou. E a vacinação neste grupo está muito abaixo do esperado. Apenas 6% delas receberam ao menos uma dose da vacina, o que preocupa ginecologistas e obstetras. Marisa fez uma escolha quando o grupo de grávidas e puérperas foi incluído no programa vacinal prioritário contra a Covid-19. Ela não quis se imunizar e foi muito questionada por isso. Eu não me sinto segura por estar grávida e tomar essa vacina. Primeiro, existem vários fatores. A gente precisa assinar um termo de isenção de responsabilidade tanto do nosso médico quanto dos laboratórios, né, que desenvolveram a vacina. Então, assim, não temos estudos a longo prazo. Eu acho que o fato da doença ser nova também, eu acho que tudo isso me levou a tomar essa decisão. Em todo o país, só 6% das gestantes e puérperas tomaram ao menos uma dose da vacina. Hoje, Camila faz parte desse percentual. Ela também tinha medo, mas sentiu confiança quando viu outras grávidas sendo vacinadas. Eu fiquei um pouco com medo no começo, mas como eu vi que algumas pessoas estavam tomando, eu achei melhor tomar também. E como o doutor falou para eu tomar, eu achei seguro. Segundo especialistas, a baixa adesão da vacinação entre gestantes e puérperas pode estar ligada principalmente ao medo de possíveis efeitos colaterais. Algumas pacientes, não só no nosso país, como fora do nosso país, em outros países, pacientes que tiveram problemas com algum tipo de vacina em casos de trombose, indo até óbito. E isso alarmou muito as gestantes. Então, nós temos orientado que o risco disso acontecer é mínimo. É mínimo, então as pacientes podem confiar no seu obstetra, devem tomar a vacina. Segundo o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19, desde o começo da pandemia, o Brasil já registrou 1.461 mortes de gestantes e puérperas pela doença. Só nesse ano foram 1.007 óbitos, um número 121% maior do que 2020 inteiro. Mais do que dobrou a taxa de letalidade nesse grupo, que passou de 7,4% para quase 17%. E o que também assusta é que 1 a cada 5 vítimas não teve acesso à UTI e 33% não foram entubadas. Ainda assim, Marisa afirma que só vai se vacinar depois que tiver o bebê. Eu confio na vacina, mas pelo fato de eu estar gestante, eu acho que a doença, a Covid-19, ela é uma doença muito nova, ela desafia toda a sociedade aí de pesquisa, de médicos. Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, reforça as orientações para que as gestantes e puérperas se sintam seguras ao vacinar contra a Covid-19. Há um forte efeito protetor numa população que tem realmente um risco aumentado, de pelo menos 2 vezes mais de adoecer com gravidade, de precisar ser hospitalizada e mais, de ter uma perda do seu feto ou ter um parto prematuro. A vacinação da grávida, hoje, o risco dessas vacinas consideradas inativadas, como utilizamos a vacina de gripe, de tétano na gravidez, é muito menor do que o risco que ela é submetida neste momento tão duro da pandemia. E o Brasil recebeu hoje o primeiro lote da doação de vacinas feita pelos Estados Unidos. A repórter Estela Freitas tem essas informações também e fala ao vivo conosco neste momento. Boa noite, Estela, seja bem-vinda. Quantas doses chegaram neste carregamento? Olá, boa noite, Milena. Boa noite a todos. São quase 2 milhões de doses. Esse carregamento chegou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, aqui no interior de São Paulo, hoje pela manhã. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil acompanharam a chegada. Queiroga agradeceu a doação feita pelo governo americano. Vamos ouvir. Tudo isso se materializa na concretização da nossa forte relação através dessa doação de vacinas. Então, muito obrigado e tenho certeza que vamos continuar avançando juntos.
Estela, vamos aproveitar você aí ainda para nos contar que tem mais uma remessa de vacina para chegar ao Brasil, né? Como é que está a situação? Pois é, Augusto, essa segunda remessa com quase 1 milhão de doses deve chegar agora no próximo sábado pela manhã, totalizando 3 milhões doadas pelo governo americano. Esse montante vai ser distribuído aos estados pelo Programa Nacional de Imunizações. E esse é o terceiro lote da vacina da Janssen que chega ao Brasil. O primeiro foi entregue na última terça-feira com 1.500.000 doses e ontem chegaram mais 300 mil. Essas fazem parte de um contrato firmado entre o governo federal e a farmacêutica Johnson & Johnson, responsável pela produção da vacina da Janssen, para uma entrega total de 38 milhões de doses. Eu estou aqui agora em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, que é a cidade que começou a vacinação com a vacina da Janssen, a primeira do estado. As doses são destinadas aos moradores de 44 e 45 anos. E a aplicação é feita aqui pelo Centro de Capacitação dos Profissionais de Educação, o CECAP. Então, os moradores chegam aqui, devem trazer documento de identidade, comprovante de residência e o protocolo de agendamento. Aqui eles recebem um termo de anuência, fazem um cadastro e são vacinados. Depois disso, precisam ficar ainda 15 minutos em observação pela equipe de enfermaria. Esse é o protocolo e dura todo esse processo cerca de 1 hora. Lembrando que a Janssen é uma vacina de dose única. Amanhã o centro não abre, mas a vacinação será retomada na segunda-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. Estela Freitas, ao vivo de São Caetano do Sul, para o Rede TV News. E nesta sexta-feira, Israel voltou a determinar o uso obrigatório de máscaras em lugares públicos fechados. O Ministério da Saúde israelense disse também que em aglomerações ao ar livre, a proteção será necessária. A medida voltou a valer depois que o país registrou durante a semana mais de 100 casos diários de novas contaminações causadas pela Covid-19. Agora vamos aos dados atualizados da vacinação no Brasil com Gabriela de França. Isso mesmo, Milena. Olha só, a gente chega ao fim dessa semana com quase 70 milhões de pessoas vacinadas ao menos com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. 69.782.735 pessoas até essa sexta-feira já receberam ao menos a primeira dose, o que dá aí cerca de 33% da população brasileira. Outras 25.312.305 pessoas já receberam as 2 doses, ou seja, estão completamente imunizadas, o que dá aí quase 12% da população. Agora a gente vai ver como é que está esse ritmo entre os estados, né? Os estados que mais vacinaram proporcionalmente a população. A gente tem aqui Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul empatados, com 38,82% da população vacinada com a primeira dose, tá, da vacina contra a Covid-19. Na sequência vem o estado de São Paulo, com quase 38%, depois Espírito Santo, com 36,4% e Paraná, com mais de 35% da população aí que já recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Augusto. Obrigado, Gabi. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda no interior de São Paulo e, novamente, voltou a negar que o governo tenha comprado vacinas da Covaxin. O presidente Jair Bolsonaro chegou do lado de fora do carro, apoiado na janela, para cumprimentar apoiadores que o aguardavam. Ele participou da inauguração do Centro de Tecnologia 4.0, que fica no Parque de Desenvolvimento Tecnológico de Sorocaba, no interior de São Paulo. O Centro de Excelência vai funcionar em parceria com o Ministério da Ciência e será pioneiro no Brasil em desenvolvimento de tecnologia e robótica, que serão aplicadas nas indústrias de transformação de todo o país. Na saída do evento, Bolsonaro falou com a imprensa e voltou a negar que o governo federal tenha comprado vacinas da Covaxin. A negociação se tornou alvo da CPI da pandemia no Senado. Olha, meu Deus do céu, o contrato, pelo que se me consta, né, não tem nada de errado nele. Não há superfaturamento, mentira. Agora, vou ouvir o Queiroga, eu estou viajando, né, para ver qual a opinião dele. Agora, não foi gasto 1 centavo com a Covaxin. Não chegou uma ampola aqui. O presidente ressaltou que na gestão dele não há casos de corrupção e afirmou que a Polícia Federal vai abrir inquérito para investigar as denúncias. Em seguida, a comitiva de Bolsonaro visitou a Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Acompanhado dos ministros da Ciência, das Comunicações e da Agricultura, o presidente conheceu um campo de pesquisas de tecnologia 5G direcionado ao agronegócio. Um país que não desenvolve sua ciência, sua tecnologia, está condenado a ser escravizado
por outros que detêm tecnologias. O agro segurou a nossa economia o ano passado. O homem do campo não ficou em casa. Se tivesse ficado, seria um desastre. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entregue o passaporte à Polícia Federal e fique impedido de deixar o país. A ministra atendeu a um pedido de parlamentares da oposição para confiscar o documento. Salles, que deixou o governo nesta semana, é investigado por supostamente facilitar a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa. Nossa produção entrou em contato com a defesa de Ricardo Salles, mas não tivemos retorno. Daqui a pouco, o governo envia ao Congresso a segunda parte da reforma tributária. O governo enviou ao Congresso a segunda parte da reforma tributária que traz mudanças no imposto de renda. A proposta aumenta a faixa de isenção para R$ 2.500 e a estimativa é que mais de 5 milhões de pessoas passem a ser isentas. Depois de ser publicamente cobrado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi pessoalmente ao Congresso entregar o projeto de reforma do imposto de renda nas mãos do deputado. Importante que todos saibam o que realmente acontece. Câmara e Senado, neste biênio, conversam muito e andam juntos na discussão das pautas, das reformas, das privatizações, das matérias estruturantes. O projeto de lei altera as alíquotas de imposto de renda a serem cobradas de pessoas físicas e empresas. Hoje, quem tem salário acima de R$ 1.900 já paga imposto de renda. A proposta prevê que a tributação só será feita em rendimentos acima de R$ 2.500. Com isso, 5 milhões e 600 mil pessoas passariam a ser isentas. Com a proposta, a tabela de escalonamento de alíquotas também muda. Para rendimentos entre R$ 2.500 e R$ 3.200, o percentual é de 7,5%. Entre R$ 3.200 e R$ 4.250 será de 15%. De R$ 4.250 a R$ 5.300 será de 22,5%. Acima disso, o percentual é de 27,5%. Apesar das reduções, quem ganha pouco mais de R$ 3.000 por mês não poderá mais optar pela declaração de imposto simplificada, que atualmente oferece uma alíquota reduzida de 20%. Nós tributamos pessoas que o país de renda média é muito baixa de salário. Então a pessoa ganha R$ 2.000 por mês já está pagando imposto de renda. Quando nós passamos essa faixa de isenção para R$ 2.500, que é uma promessa do presidente durante a campanha, o tempo inteiro ele dizia: vou baixar, vou baixar, vou baixar. Ele queria que fosse até 3.000. Também haverá redução do imposto de renda para as empresas. A queda será escalonada, de 15% para 12,5% no ano que vem e para 10% em 2023. Os lucros e dividendos pagos para donos de empresas, que hoje são isentos, passarão a ser tributados em 20%. É prevista uma isenção para pequenas e microempresas, mas com limite de rendimento de até R$ 20.000. As mudanças no imposto de renda são uma segunda fase da reforma tributária. A primeira foi enviada pelo governo ao Congresso em julho do ano passado e prevê a unificação do PIS e COFINS em um só imposto, a CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, com alíquota de 12%. Apesar de estar parada há quase um ano na Câmara, a expectativa é que agora as duas propostas, da CBS e do imposto de renda, sejam tocadas simultaneamente. Para que isso aconteça, durante a tarde, Arthur Lira definiu os relatores dos projetos. Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, será o relator da proposta da CBS. E Celso Sabino, do PSDB do Pará, relatará o projeto de reformulação do imposto de renda. No mercado financeiro, investidores reagiram mal à proposta de reforma tributária. A bolsa fechou com queda de 1,7% e o dólar subiu cotado a R$ 4,93, alta de 0,67%. Vamos então conversar com a nossa analista de economia, Salete Lemos, para entender melhor o impacto dessa proposta de reforma tributária no bolso de todos nós brasileiros. Boa noite, Salete. Olá, boa noite Augusto, boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Pois é, como esperado, né? O mercado reagiu de forma precipitada, sem entender muito bem as mudanças que foram anunciadas aí no texto entregue pelo ministro Paulo Guedes no imposto de renda, que deixa de ser cobrado
de empresas e passa a ser cobrado nos ganhos de capital, por exemplo, fundos imobiliários. Mas olha, apesar de algumas críticas, o texto, na verdade, foi muito bem recebido e ganhou a simpatia, mais importante, de milhões de brasileiros que recebem mais de R$ 1.900 por mês. Algumas estimativas estão mostrando que cerca de 5 milhões de trabalhadores vão deixar de pagar o imposto descontado na fonte todos os meses. E já não era sem tempo, né, gente? Desde 1996 que nós estamos pagando mais imposto do que o devido. Por quê? Porque os valores da tabela progressiva do imposto de renda não são reajustados de acordo com a inflação. Resultado, os valores da tabela do imposto de renda estão defasados em mais de 113%. 113% de defasagem. Aí você me pergunta, Salete, essa correção proposta hoje pelo governo cobre toda essa defasagem acumulada ao longo dos últimos 25 anos? A resposta, infelizmente, é não. Não cobre, mas alivia e alivia bastante, né, gente? Se nós fôssemos corrigir a tabela, de acordo com a inflação dos últimos 25 anos, estariam isentos hoje todos os trabalhadores que recebem até R$ 4.000 e não R$ 2.500, como propõe o texto apresentado hoje, que corrige a tabela, mas corrige em 31%. A defasagem é de 113%. No mais, eu volto na próxima sexta-feira. Até lá e não deixe de aproveitar o seu final de semana. Obrigada. Obrigado você, Salete. O IPCA 15, prévia oficial da inflação do país, subiu 0,83% em junho, puxado principalmente pelos preços da energia elétrica e da gasolina. Com a alta que já era esperada pela equipe econômica, o indicador acumula 4,13% no ano e 8,13% em 12 meses. E agora vamos saber da previsão do tempo com Gabriela de França. Boa noite, Gabriela. Boa noite, isso mesmo, de volta aqui. Olha só, gente, primeiro final de semana de inverno vai ser de sol e calor. Isso porque a gente continua com uma grande massa de ar seco aqui em grande parte do Brasil. Ela mantém um tempo firme, aberto, ensolarado e com alerta para baixa umidade do ar, especialmente em áreas do interior. Muitas cidades estão aí há dias sem uma gota de chuva. Sol e calor, viu, para este sábado. A temperatura chega aos 33 graus em Palmas, 33 em Belém, 35 em Cuiabá, 32 em Campo Grande e 31 graus lá em Brasília. Em São Paulo, o dia ainda começa com friozinho, mas depois esquenta, viu? Mínima de 12 graus e à tarde chega aos 26 graus, no domingo máxima de 27 e tempo firme. Cariocas também vão sentir friozinho pela manhã e à noitinha, mínima de 14 graus, mas à tarde a temperatura fica perto dos 30 graus. Mas, gente, olha só, esse calor tá com os dias contados, viu? Isso porque vem aí uma forte massa de ar frio polar. Ela vai avançar pelo Brasil a partir de domingo e vai derrubar as temperaturas até mesmo em áreas do norte. Vai dar uma boa esfriada, a gente vai ter queda de temperatura aqui no Acre, Rondônia, em áreas do centro-oeste, do sudeste e, claro, do sul do Brasil. Em Porto Alegre, até terça-feira a temperatura vai despencar, mínima de apenas 2 graus e ao longo do dia não passa dos 10 graus. Mas antes do frio, né, vai vir muita chuva nesse final de semana para todo o estado do Rio Grande do Sul. É que tem uma nova frente fria se formando nesse momento, portanto o sábado vai ser com alerta aí de temporal em todo o estado gaúcho. E aí a gente está falando de chuva forte, com raios, granizo e vendaval. Os ventos podem chegar a 100 km por hora. Então, para os gaúchos, final de semana vai ser úmido e frio. Gente, eu fico por aqui. Aproveite seu final de semana e uma ótima noite para vocês. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Obrigado, Gabriela. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 16.548.000 pessoas se recuperaram da doença, 1.263.000 estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 511.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana e obrigada pela sua companhia.